Fala pessoal, outro Tech Analisando, trazendo mais um produto inédito aqui para o canal. Trata-se nada mais, nada menos do que esse Electric Scooter, ou popularmente aí conhecido por muitos como um patinete elétrico. E o modelo em questão é o Hover One Alpha da Hover One e possui diferenciais bem legais aí quando comparado a outros patinetes do mesmo patamar. Será que são suficientes aí para te fazer comprar? Então deixo aí o unboxing a seguir, uma análise geral que fiz dele e daqui a pouco tô de volta aí com minhas impressões finais. Gente, tá aqui então a caixa do Hover One Alpha, o patinete elétrico, né? Com algumas das principais especificações técnicas aqui num canto e logo abaixo algumas das características, incluindo inclusive este Bluetooth, né? Então ele tem um alto-falante Bluetooth que eu não sei nem se eu vou utilizar. Mas tudo bem, quase todos os lados são iguais e deste lado aqui ele mostra as mídias sociais, o que vem dentro da caixa e também especificações técnicas um pouco mais aprimoradas aí. Então bora abrir! Então logo nessa parte aqui veio um isopor, mostrando aqui para vocês com o carregador dele, né, a fonte. E algumas peças aí para poder parafusar. Aí aqui também o manual, algumas informações se você precisa de ajuda, um guia rápido com imagens e aqui mais informações detalhadas dele em inglês. Tá, então, gente, o que veio dentro do pacote, eu não vou colocar muitos detalhes falando sobre o patinete agora, porque daqui a pouco eu mostro para vocês uma análise completa. Então, tá aí o que veio dentro da caixa. Desdobrá-lo e colocar suas peças no lugar foi um pouco entediante, principalmente pelas travas de segurança e parafusos, mas no fim deu tudo certo, apesar do tempo extra que precisei reparafusando uma das entradas. Com os parafusos nos lugares, foi assim que ele ficou. Também percebi que ele tinha uma tag com informações essenciais do patinete. O Hover One Alpha é um patinete elétrico com design moderno e estiloso, para quem busca um meio de transporte prático e econômico para pequenas distâncias, mas ele também tem seus contras. Começando por suas rodas, de aproximadamente 25,5 cm de diâmetro, são bem imponentes e chamam a atenção pelo tamanho quase que um pouco desproporcional, não fosse pela base larga do patinete, além de terem câmaras de ar, amortecendo consideravelmente impactos do solo ou de algumas obstruções. A roda dianteira possui detalhe da logo, além da entrada para preencher com a bomba de ar, e o mesmo acontece com a roda traseira com o acréscimo do freio. Ambas as rodas possuem uma proteção frágil na parte de cima, além de adesivos reflexivos localizados estrategicamente em seus lados. No caso da roda traseira, a proteção em sua parte superior não foi feita para ser pisada como forma de frear o patinete, então cuidado, caso esteja acostumado a pisar na roda de trás, entre aspas, para frear um patinete comum. Na hora de injetar o ar, também tive dificuldades pelo posicionamento das entradas e que não conseguia encaixar de primeira na bomba de ar. Sobre seu carregador, ele veio com uma tomada no padrão americano e que bastava tirar uma tampa na parte lateral da base para encaixá-lo. Ele possuía um LED na própria fonte, que permanecia vermelho durante o carregamento e mudava para verde com o carregamento finalizado. Em relação à parte do guidão, na primeira vez que liguei, o pequeno painel de LED localizado em seu centro, chuto que estava em aproximadamente 40 a 50% de sua bateria carregada. Para ligar, basta pressionar o único botão do painel por alguns segundos até ouvir dois sons, o do próprio patinete e o de sua caixa Bluetooth. Esse mesmo botão também é responsável por quase todas as opções dele, desde controlar seu farol e LED azul até a mudança no limite de velocidade. Lembrando que ao pressionar o freio, sua luz traseira fica piscando. Deixo entre parênteses que, apesar de tudo, uma primeira experiência com um e-scooter foi bem interessante. Para quem já está acostumado a ir de bike, como foi meu caso, poder observar os lugares ao redor com bem menos esforço físico pode ser uma boa pedida, pelo menos de vez em quando. Para viagens mais seguras, ande sempre com capacete, mesmo com um custo adicional para comprá-lo, por ser uma prevenção para acidentes mais graves. Depois que coloquei o meu, segui viagem, ou seja, tentei seguir pressionando diretamente o acelerador, mas lembrei que o modelo em questão precisa de um impulso com os pés seguido de uma ativação do acelerador.
Na maioria das vezes, por conta do mundo real, com a resistência do vento, inclinações ou obstáculos ou outros fatores, o máximo que eu alcançava era 15 ou 16 milhas, ou seja, não foi o prometido de 18 milhas que o motor de 450 watts no máximo poderia oferecer, de acordo com o anúncio. Falando sobre a posição dos pés em sua base, por ser uma base mais larga do que a maioria dos scooters básicos ou medianos, pude colocar os dois pés alinhados garantindo mais conforto, porém mais instabilidade, ou um pé na frente e outro atrás, com menos conforto e mais estabilidade, e consequentemente mais segurança, inclusive na hora de frear, o que evita bem mais acidentes. Caso você esteja cansado de ficar pressionando o acelerador, basta pressioná-lo 2 vezes seguidas na velocidade que estiver, que ele vai manter na mesma velocidade sem precisar continuar pressionando, a não ser que pressione outra vez o acelerador ou então mesmo o freio. Eu, com ele ao meu lado, preferi ativar a velocidade constante para não forçar o motor. Posicionei a câmera para mostrar que a absorção de impactos em pneus com câmaras de ar são eficazes. Além disso, capturei o leve barulho que o patinete fez enquanto estava sendo usado. Num teste bem mais desafiador, com um solo cheio de pedras e grama/mato, ele teve um desempenho mediano, pois foi bem mais perceptível ao passar por pedras, mas cuidado redobrado para não furar o pneu em situações assim. Quando não for mais utilizá-lo, você tem 2 opções: carregá-lo com você, sendo necessário destravar as 2 complicadas travas de segurança, tornando-o um pouco mais portátil e facilitando o armazenamento, ou ainda simplesmente deixá-lo no local, bastando apenas utilizar o seu pé de apoio que pode ser manuseado com os pés ou as próprias mãos do usuário. Na volta do meu trajeto, tive uma péssima surpresa. A bateria simplesmente acabou no meio do caminho de volta, onde o total seria de aproximadamente 10,2 km, com uma margem de erro justamente para evitar isso, ou seja, com aproximadamente 7,7 km a bateria arriou, bem longe dos 19 km de acordo com o anúncio. Durante a noite, os LEDs, faróis e luz de freio ficam muito mais visíveis, mas você também tem a opção de deixá-los desligados. No entanto, sugiro fortemente sempre mantê-los ligados. Isso vai ajudar muito com seu campo de visão e possíveis veículos ou ciclistas na parte de trás a te identificarem no escuro. Em algumas vezes que fui dobrá-lo para guardar ou carregar comigo, tive uma leve dificuldade com as travas e para encaixar na roda traseira. Possivelmente trata-se de se acostumar. Alguns dias depois, e com ele carregado novamente, fui dar mais uma volta para finalizar a bateria de testes que me propus a fazer. Lembrando também que não achei nada sobre ele ser a prova d'água no site oficial do Hover One Alpha, então procurando no Google, encontrei no site não oficial que ele não seria, ou seja, procure evitar o máximo possível andar com ele na chuva ou mesmo poças d'água. O último teste que fiz na rua foi em relação ao seu tempo de resposta ao frear, o que me surpreendeu, mas só consegui estabilidade sem me desequilibrar por conta mais da posição dos pés. E algo que também percebi é que só de soltar o dedo do acelerador ele já tem uma freada um pouco brusca que, dependendo, pode te desequilibrar. Então esteja atento e pratique mais, principalmente na hora de frear. E enfim, o último teste oficial foi com a caixa de som que vem embutida nele, e que se ativa na mesma hora em que se liga ao patinete. Ela está localizada na traseira da parte inferior, próximo à roda traseira e ao lado de vários avisos importantes sobre o scooter. Um ponto bem incômodo foi não conseguir acessar o aplicativo dele. Segui o passo a passo e tentei diversas vezes, mas mesmo assim não consegui conectá-lo, e depois, simplesmente indo nas configurações e procurando por dispositivos, consegui conectá-lo da maneira mais simples, porém apenas com o recurso de poder utilizar a caixa de som. O som, no entanto, é bem inferior e achei também abafado, e se for o caso, talvez seja melhor carregar uma caixinha Bluetooth portátil enquanto estiver manuseando o patinete elétrico. O Hover One Alpha realmente impressiona com detalhes bem chamativos, como um LED azul na base ou mesmo uma caixa de som embutida. Também suporta um peso acima da média dos patinetes elétricos medianos e tem um acabamento até bom, e uma velocidade média de uns 22 km por hora. Mas eu diria que ele não passa de uma ótima primeira experiência que pode acabar decepcionando.
Paguei na época em uma promoção aproximadamente $240, mas tem uma teoria de que eles tinham um estoque grande dele já há algum tempo e queriam se livrar, pois a bateria, além de ter uma duração menor de aproximadamente 7,5 km, diminui mais ainda com mais vezes de uso. E as rodas, apesar de serem das mais comuns com uma câmara de ar dentro, são bem perceptíveis quando se passa em pequenos objetos como pedras e outros obstáculos, que pode desestabilizar o patinete. Em último caso, se estiver nesse preço novamente, eu indicaria mais para crianças ou mesmo para ser usado algumas vezes mais para diversão. Não para uso regular, que inclusive me deixou na mão uma vez, com muito mais contras do que prós. Mas pense duas vezes antes de comprá-lo, focando no principal objetivo de qual finalidade o utilizará. Espero poder ter ajudado, e se esse foi o caso, deixe o joinha, inscreva-se no canal lembrando de ativar a notificação e compartilhe. Valeu!